alguma pessoa que queira se abrigar ali, né? E há uns meses atrás eu vi até umas máquinas mexendo ali, a gente ficou até com esperança que ia ser retomada essa obra, mas infelizmente foi para arrumar o pátio, né, da frente aí, para estar estacionando os carros da Festa da Uva. Isso é um desperdício, né? O dinheiro nosso está aí parado. A gente vê várias dilatações, rachaduras nessa obra. Com certeza está comprometida. E no momento, né, que a gente vê aí a correria que está para ser inaugurada várias obras, né? A gente vem acompanhando um pouco de longe, porque nós, vereadores da oposição, não somos convidados. A gente fica sabendo do que está acontecendo para ser inaugurado essas obras. E também a escola em frente ao Bastos. Tem alguns funcionários que até passam lá pelo nosso comércio ali do bairro e, pelo que a gente vem conversando com eles, é uma obra que ainda vai durar aí 3, 4 meses, mas nós já estamos sabendo que vai ser inaugurado, acho que daqui uma semana. Então, é uma correria para estar se colocando o nome nas obras, né? Se inaugurando, e a gente não sabe qual vai ser a real situação que vai ser entregue às obras. A gente já sabe, essa escola, eu acho que não precisa, ninguém eu acho que é capaz aí de falar que essa obra não é dele, ninguém está questionando, todo mundo sabe que a escola foi feita pelo atual prefeito. Eu acho que não convém essa correria aí, porque até o comecinho de julho, a gente sabe que os candidatos não podem mais estar inaugurando as obras. Então, é um alerta que a gente faz aí, não é só para falar, mas eu acho que ele vai deixar um legado. A gente sabe que a escola realmente foi no período dele, mas infelizmente deixaram-se muitas obras para o último ano. E aí aquela correria para querer inaugurar, enquanto isso outras obras ficam aí ao descaso de todo mundo. Nos deixa muito triste, mas é o cenário, é a política brasileira, né? A gente vem tentando fazer algo diferente, mas infelizmente a política cai sempre na mesmice. A gente vê aí que as ações são feitas sempre em anos que vai ter as eleições. Presidente, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Vereador Antônio Marcos de Oliveira Ferreira. Ausente. Vereador Caetano Sérgio Aparecido. Vereadora Clarice Aparecida de Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. A qual cumprimento a mesa diretora. Boa noite, vereador Alain Jacuí, a qual cumprimento demais vereadores, ouvintes da rádio 105.9, internautas que nos acompanham pela internet, imprensa presente, jornalistas. Gostaria de cumprimentar as professoras Sandra e a Tatila, em nome dos parentes, das pessoas da família da dona Tereza Moskowski, que foi homenageada de hoje. Também cumprimento a senhora Nair com o seu Pedro, em nome de todos os da melhor idade. Gabriel Novaes, que está sempre me visitando aqui no gabinete, em nome de todos os presentes. O povo reivindica e professora Clarice indica. E quem é para executar é o executivo, através de seus secretários, cargos comissionados, cargo de confiança. As indicações que eu tenho para hoje à noite são: reitero a indicação da regulamentação da escala de trabalho de 12/36 para os servidores, guardas municipais, para que tenham 1 hora
para a refeição e 2 folgas semanais, para que eles fiquem em igualdade com as demais guardas municipais da região, de Campinas, Vinhedo e Valinhos, em relação aos horários. Também com apoio do vereador Alain Jacuí e do vereador Stanislau Steck, nós estamos solicitando agilidade no trâmite de regulamentação do plano de carreira, cargos e salários e da aposentadoria especial para os guardas municipais de Louveira, para que eles tenham uma valorização na categoria, incentivando-os a buscarem aperfeiçoamento em seus conhecimentos e práticas, prestando serviço cada vez mais qualificado e eficiente para os munícipes louveirenses. Essa agilidade, existe uma lei que até agosto de 2016, os guardas municipais de todo o Brasil vão ter que ter um plano de carreiras e cargos feito em todas as cidades. E a Guarda Municipal de Louveira já enviou um projeto, e que eu saiba, esse projeto está no jurídico da Prefeitura. E até agosto tem que finalizar isso. Então, nós estamos pedindo para que agilize, para que, a partir de agosto, realmente comece a vigorar este projeto. Reivindicações para o bairro Monterrey. Retirada de podas de galhos, poda de cerca viva. Não vou citar os nomes das ruas, porque são a maioria das ruas do bairro necessitam desses serviços. Poda de cercas vivas, retirada de trecos, retirada de entulhos, que, na verdade, o entulhos, o correto seria cada munícipe contratar a caçamba, pagar, e o entulho seria retirado. Mas, infelizmente, é um costume que já se vê há décadas, então as pessoas esperam que a prefeitura retire. Então, tem muitas ruas lá com entulhos. Também solicito que se cumpra a lei número 2.296, de 16 de maio de 2013, para que se retire um veículo Volkswagen modelo Fusca e uma moto que estão abandonados na rua Fenomenal. E também um Chevette, marca Chevrolet, cor cinza, na rua Morumbi. E, por incrível que pareça, essas 2 ruas são ruas onde as pessoas dizem que são ruas que têm pessoas que são suspeitas em furtar coisas no bairro. A justificativa é que esses veículos estão abandonados já há anos, e isto faz com que prolifere, oportunize a proliferação de animais peçonhentos e também a criação de mosquitos Aedes aegypti. É que agora está frio, não está chovendo, mas se estivesse chovendo, a tendência era de aumentar cada vez mais a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é muito nocivo à saúde. Também tampar buracos, imperfeições, nivelar e cascalhar a rua Albatroz, final da rua, saindo da rua, a rua Albatroz, do número 61 a 91, e na flecha dourada. A rua Albatroz é saindo da rua Zaluar, a rua que o pessoal fala que é dos irmãos, até o final da Albatroz. Realizar manutenção também na flecha dourada. As ruas estão esburacadas, com crateras enormes, difícil até para passar a pé. Trocar postes de madeira por de concreto nas ruas Heron, Garbosa Bruller, Mossoró, cruzamento da Avenida Helíaco com Tirolesa. Os postes estão com cupins, rachaduras, estão podres e até inclinados. Então, pode, a qualquer momento, se formar tempestades, esses postes caírem e o bairro ficar 2, 3 dias sem energia elétrica, igual aconteceu há mais ou menos 20 dias atrás. Instalação de tubulação de água pluvial
no cruzamento da rua Sing Sing com Manguari. É uma curva perigosa, tem um buraco enorme, que parece até... O buraco está maior do que um túmulo de pessoa, quando falece, que é feito sepultamento. Como está bem na curva, se o carro passar... Quem não conhece o local, é perigoso cair com o carro dentro do buraco e até vir a falecer. Reitero também a solicitação para a realização de obra de instalação na rotatória do final da rua Albatroz. A rua é sem saída e dificulta a conversão no final da rua. Então, fica difícil para o pessoal, inclusive para o caminhão do lixo comum e do lixo reciclável virar. Então, eles acabam não fazendo a coleta. Também solicito realização de obra de contenção de desbarrancamento de terra na passagem de pedestres que está adentrando o asfalto, na estrada municipal Rio Acima. Então, houve um desbarrancamento, o barranco desmoronou, caiu na passagem de pedestres e já está adentrando o asfalto. Então, o pedestre não tem aonde passar e o asfalto também está tomado pelo barranco que acabou caindo sobre o asfalto. E também, a última reivindicação da noite, retirada de uma pedra de grande proporção e pesada na estrada municipal Rio Acima. A pedra encontra-se sobre o asfalto, na passagem de pedestre, mas sobre o asfalto. Não está na calçada, está beirando o asfalto. Se o motorista não ver, acaba sofrendo um acidente também. Eu até tentei tirar, mas não consegui. Então, essas são as reivindicações, fora outras que o pessoal vem solicitando. Por exemplo, tem ruas no Monterrey que já é para estar fazendo a coleta seletiva do lixo reciclável e coleta do lixo comum. O caminhão não está fazendo. Tem outras ruas que o catatreco, tira entulho, podas de árvores, eles passam na rua principal e as ruas que são laterais, que não tem asfalto, às vezes até que tem asfalto, mas é a rua que está distante do centro do bairro, os caminhões acabam não passando. Então, é um alerta para que os serviços públicos tomem providência para que eles realmente passem por todos os lugares. É o que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Vereador Stanislau Steck. Passa a palavra. Vereador João Evangelista Pereira. Senhor presidente, Nilson, boa noite. Aqui é um cumprimento à mesa diretora. Boa noite, vereador. Boa noite, Caetano. Aqui é um cumprimento aos demais vereadores. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem através da internet. Quero cumprimentar também o pessoal que está nos ouvindo através da rádio, né? Cumprimentar os senhores jornalistas. Quero cumprimentar meu amigo Góes, que se faz presente nesta casa, e a quem eu cumprimento os senhores e as senhoras que se faz presente. Que sejam bem-vindos. Eu tenho algumas indicações, mas não vou falar das minhas indicações, não. Nós tivemos aqui na última sessão do dia 9, falei aqui nessa tribuna dos colegas do município, dos colegas vereadores, que foram vítimas, né, de bandidos, né, e não sabendo eu que também seria vítima, como fui, no dia 9, em seguida daquela semana da sessão, quando viajava para o estado da Bahia. Acabei ali em Couveiros, no estado de Minas, almocei, e após o almoço, acabei sendo vítima de 2 bandidos,
qual levaram um pouquinho de dinheiro que eu estava para viajar e alguns objetos pessoais. Graças a Deus, foi um susto bastante grande, mas acabei sendo vítima, mas graças a Deus acabei indo para o estado da Bahia, encontrei minha família em paz e graças a Deus também aqui estou em paz. Culveiros, praticamente, no estado de Minas, né? Fica ou mais ou menos daqui a uns 800 quilômetros daqui de Louveira, né? Na última sessão, mas não quero falar, ou melhor, nós sabemos que foi protocolado nesta Casa de Leis um processo de número 418/2016, que pedia a cassação do vereador Stanislau Steck. Nós sabemos que é muito difícil e desgastante para uma casa de lei cassar ou afastar um vereador. Nós sabemos que é muito difícil para todos os vereadores, é desgastante, é terrível, mas muitas vezes nós não podemos agir com emoção. Temos que agir com a razão, até pelo momento em que vivemos no país, né? No dia 7 de fevereiro de 2003, foi contratado a senhora Lucimara para o cargo de assessora técnica de gabinete pelo atual presidente naquela época, Stanislau Steck. Em 31 de dezembro de 2014, foi exonerada pelo mesmo presidente, no momento que se encontrava grávida. No dia 2 de junho de 2016, foi protocolado nesta casa um processo de cassação do vereador Stanislau Steck. Em 16 de junho de 2016, quinta-feira, foi realizada uma sessão extraordinária requerendo a cassação do vereador. Processo que foi arquivado por unanimidade dos vereadores que se encontravam presentes. Estava viajando e não pude participar desta sessão, mas assim que cheguei, procurei advogados renomados, técnicos em legislação, e podemos entender que foi um resultado totalmente manipulado. Sabe por quê? Vereadora Sônia não poderia participar e nem votar aquele processo, porque é filiada no partido do acusado. Vereadora Alain Jacuí não poderia participar nem votar daquele projeto, até porque, publicamente, todo mundo, nós sabemos que é vice na chapa do vereador Stanislau Steck. Vereadora Clarice, como consta até o jornal, alguns jornal, o apoio à candidatura do vereador Stanislau Steck. E, por fim, o presidente desta casa, por ser polo pacífico do projeto, ou melhor, não tomou as medidas cabíveis para recorrer da determinada ação jurídica, ou melhor, deveria lutar até os últimos recursos. Mas nós sabemos que existe, vereador Stanislau Steck, algumas ações que nós não podemos recorrer como ação civil pública contra a sua excelência, que obviamente essa casa deverá receber ultimamente. Não empretada por esse vereador. Não diga que não sou contra ninguém, mas devemos falar a verdade daquilo realmente que está acontecendo.
como alguns projetos, de uma obra que Sua Excelência fez ali com 4 paredes, que custou quase 4 milhões. E também de um contrato de um profissional que veio da Prefeitura de Jundiaí, que se chama Giareta. Portanto, senhores vereadores, não estou colocando palavra na boca de ninguém, eu acho que todos nós devemos votar pela razão, não pela emoção. Quero dizer a todos e a todas que, mais uma vez, é desgastante? É desgastante. O senhor Stanislau Steck, eu conheço a pessoa dele. Mas, obviamente, o que aconteceu nessa casa, quando Sua Excelência foi presidente, aconteceu algumas coisas que estão repercutindo no dia de hoje. E quando vem o processo para essa casa, devemos tomar as decisões cabíveis. Não estou dizendo que os senhores vereadores tomaram a decisão errada, até porque é desgastante, mas nós não podemos livrar de uma ação civil pública que está vindo aí. E aí nós vamos reunir e ver até com o nosso departamento jurídico o que possamos fazer. São as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Entramos agora de recesso. Desejo a todos que Deus abençoe cada um de nós e que deseje a todos paz a todos. Vereador José Marcos Rodrigues de Oliveira. Vereador Luiz Carlos Rosa. Eu passo a palavra. Vereador Mauro Chiquito. Vereador Nilson Souza da Cruz. Eu não ia usar a palavra, mas desde a fala do vereador, eu me sinto desejo de usar essa tribuna. Por gentileza, Marquinhos Leite, pode assumir? Primeiramente, uma boa noite ao nosso presidente Marquinhos do Leite, com o cumprimento de toda a mesa. Quero dar uma boa noite especial ao vereador Caetano e com o cumprimento dos demais vereadores. Eu gostaria de defender uma indicação e, ao mesmo tempo, dar os parabéns por ela ter sido realizada. Uma lombada que estava muito necessitada na Estrada do Rainha. Eu até gostaria que passasse a foto dessa lombada, que eu fiquei... Tem que dar o mérito aí ao pessoal dos serviços públicos, que acho que se dá o mérito só quem tem o mérito, né? Então, desde já, parabéns aí à equipe do trânsito aí que fez essa lombada urgente para nós, que estava precisando lá na estrada próxima ao Rainha. Então, essa é a lombada, eu estava até deixando para a próxima sessão, mas já desde já aproveitando, eu vou destacar essa lombada. E começando de novo, quero dar os parabéns aí aos nossos pastores, né, que se encontram presentes nessa casa. Sejam bem-vindos, meus pastores. Um dia especial, foi dia 14, né? 14/6, foi a data do seu aniversário. Então, parabéns a todos os pastores. Também quero dar uma boa noite a todos os jornalistas, com o cumprimento a Ju do Jornal Coruja. Cumprimento todos os demais jornais. E pegando um pouco do gancho do nosso colega vereador João Leite, o nosso colega de bancada, um pouco em cima das palavras deles, eu não poderia deixar de me manifestar. Houve sim um pedido ilegal, vereador João Leite, que entrou nessa casa. Por que ilegal? Porque essa casa tem um jurídico. E da maneira que ela entrou, ela foi incorreta. Ela foi incorreta. Ela foi direcionada a um colega vereador dessa casa. Já começou errado. Isso é um processo eleitoral que estamos passando agora, vereador João Leite. É um desrespeito essa presidência, essa colega que foi fazer esse processo contra o nosso colega e vereador Stanislau Steck. Acho que, no mínimo, ela tem que respeitar essa casa de lei. Eu falo como presidente dessa casa até dia 31 de dezembro de 2016. O projeto já entrou errado. Por quê, gente?
como se diz o vereador João Leite mesmo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, vereador, houve sim essa cassação, Vossa Excelência citou de uma forma aí que eu não me senti à vontade. Vossa Excelência não estava na casa, não é porque você não estava que não ia ocorrer a sessão extraordinária. Porque o nosso prefeito, Júnior Finamore, precisava, naquele momento, com urgência, de aprovar um projeto que já foi aprovado, que Vossa Excelência também votou, da lei do desdrobo, né, para regularizar algumas casas do nosso município, porque todas não vai conseguir. E o vereador não estava presente na casa, esse projeto chegou. Aí sim foi convocada a sessão extraordinária. E foi delegada para todos os vereadores. Vossa Excelência não se encontrava na cidade. Não sei por esse motivo, também não quero saber, cada um faz a sua vida o que bem deve fazer. E também não culpo Vossa Excelência, porque não era um dia de sessão. Correto? E aí sim tramitou esse processo da lei do desdrobo, portanto foi bem aceito pela casa. É um projeto que veio de encontro, vereadora Clarice, acho que independente de posição, nós votamos e aí colocamos na pauta esse projeto da cassação, que eles dizem que ia cassar o nosso colega vereador Stanislau. Como também diz nos corredores aí, vereador João Leite, que o próximo a ser cassado vai ser eu. É normal, gente. É normal. Quando a gente foi eleito, eu fui eleito já sabendo do que podia vir a acontecer comigo nesses 4 anos. Então, vocês não assustam, semana que vem, chegar a cassação do vereador Nilson. Mas, gente, não é assim, dizendo que o vereador está impedido de votar. Quando nós fomos eleitos, nós passamos por justiça eleitoral. Então, eu vejo assim, primeiro, para o vereador ser impedido a votar, tem que chegar aqui uma ordem judicial. Concorda, vereador Sanzão? Porque não chegou essa ordem aqui. E o nosso jurídico dessa casa, ele dá os pareceres. E nós, vereador, eu principalmente, eu sigo os pareceres dessa casa. Você dá só uma parte, vereador Nilson. Chegou um bilhetinho para você enquanto você lê aí. Só explicar, principalmente para quem não participa, né, não acompanha mais de perto, né, o movimento aqui da Câmara, que isso aconteceu também em 2012. Eu era o presidente e entrou uma denúncia aí, buscaram aí algum motivo. E o nosso regimento, ele acolhe essa denúncia e o plenário é que decide se acolhe ou não. No caso, agora, novamente, em véspera da eleição, né, a gente suspeita que esse projeto, esse pedido de cassação, foi feito num gabinete da Prefeitura, financiado por gente da Prefeitura, e há exemplo do que aconteceu com o vereador Reginaldo Lourençon. Reginaldo, ele faleceu no meio de um processo semelhante ao meu, elaborado pelas mesmas pessoas, né? Cezão Acerbe, Dejari, Marli, Chico Teles e financiado por gente da Prefeitura. Suspeitamos, né? Porque é o que eles falavam aqui nos corredores da Câmara. Então, é um hábito denegrir as pessoas. A atitude que eu tomei na exoneração da funcionária foi pautada em todos os pareceres jurídicos favoráveis. Terminou meu mandato de presidente da Câmara, ela tinha um cargo comissionado. A lei fala que o cargo comissionado ele não dá direito à estabilidade. Então, a pessoa estando grávida, ela tem direito à indenização, que foi o que essa casa fez. O presidente orientado pediu que ela entrasse na justiça
e ela conseguiu a indenização, que foi num total de R$96 mil, que foi pago e com o aval da Justiça. Então, não foi feito nada de errado, foi cumprido estritamente a lei. Meu mandato tinha terminado em 31 de dezembro, eu não tinha como continuar com ela mais, porque o cargo não era mais meu. No dia 1º, o Nilson assumiu e ele colocou a pessoa de confiança dela. Ela estava numa gravidez de risco, com descolamento de placenta, o repouso era indicado. A família foi, nós conversamos, não foi nada feito sem o abono da família. Inclusive, a família está à disposição, se alguém achar que foi feita alguma coisa contra a família ou a pessoa, eles estão dispostos a dar a declaração. Então, o que está acontecendo, presidente, é uma perseguição política que me espanta, porque se o prefeito já ganhou a eleição, ele não tinha que estar preocupado com pré-candidatos, porque foi falado que o Alain é meu vice, não teve convenção ainda, né? Eu também não sou candidato ainda, então, quer dizer, mas me espanta, viu? Acho que é muito dinheiro sobrando, presidente, e muito dinheiro sobrando e muito rato nos porões da nossa política, que estão aí andando também nos gabinetes da prefeitura, tentando se alimentar, né, do que sobra lá dos gabinetes da prefeitura. Então, isso é o cenário triste da nossa Louveira, né? Uma cidade com milhões, obras abandonadas, né? Muita coisa acontecendo, mas de benefício para a população muito pouco, e ainda se prestam a ficar perseguindo pessoas de bem que querem o bem da cidade. Obrigado. Então, só para finalizar, Presidente, você me dá um minuto, Sua Excelência? Fique à vontade, vereador. Presidente, é certo mandar uma assessora embora grávida com fluxo de sangue? Não está certo. Está tão errado que a Justiça determinou para a Câmara pagar e Sua Excelência pagou. A Sua Excelência tem uma assessora que eu acredito que ela está de licença ainda na materna ainda. Sua Excelência afastou ela porque ela estava grávida. Nós vimos a assessora do Caetano, que o Caetano ela se afastou e voltou novamente. Não pode mandar. Então, quando mandou a assessora embora, que veio a determinação para a Câmara pagar, o vereador Stanislau Steck teria que repor os cofres. E não foi reposto. Quem pagou foi o município, e a assessora era dele. Vereador, nós sabemos, vereador, todos nós conhecemos da sua prepotência, da sua arrogância e do seu preconceito, inclusive contra as mulheres, que mandou uma mulher embora com fluxo de sangue. Então, só para finalizar, eu dar a resposta para o nosso colega vereador João Leite. Eu tenho uma funcionária, ela se encontra no período de afastamento, né? Porque ela teve o seu filho, né? Sua bebezinha. E aí, o que acontece? São casos diferentes, gente, só para vocês entenderem. Nós estamos no ano letivo. Então, ela foi afastada, ela está na fase fazendo gestação. Mas ela retorna à casa agora no final de julho. Né? É uma das nossas colaboradoras que é a Suzana, né? Só para vocês entenderem. E a do vereador Stanislau foi no final, o último dia do mandato do presidente. Então, o que acontece? Ele tinha que exonerar. Porque se fosse eu, também fazia exoneração. Porque a lei não disse que tinha que pagar ou não pagar. Por que eu paguei? Porque nós temos jurídico nessa casa e ele orientou não pagar. E mais depressa, eu convidei a nossa colega, Lucimara, para uma reunião no gabinete e disse a ela, não era política aquela decisão de não pagar. Porque é muito sério, vereador João Leite. Você passou por isso, quando você põe a caneta num cheque daquele e passa para alguém. Assessora vereador, técnica, presidente. Vereador, uma parte. Era assessora técnica, presidente. Vereador. Não então, podia ter gente, mandado embora, não. Era uma assessora parlamentar. Presidente, eu estou com a palavra, técnica. presidente. Questão de ordem. Então, só para concluir, né? Quando você assina aquele cheque, é muito sério, é muita responsabilidade. O vereador Jornei sabe disso. Sabe disso. Então, gente, eu paguei, sim,
com ordem judicial, porque chegou o mandato aqui para ser cumprido. E com a justiça, você não discute. Primeiro se cumpre, depois corre atrás para ver o resultado. Então foi essa a minha atitude de pagar a Lucimara, onde foi indenizada. Aí fica essa discussão política. Então não precisa disso, gente. Vamos fazer o melhor para o povo, vamos tocar nosso mandato, estamos no final de mandato, nós estamos num ano crítico, um ano eleitoral. Nós não precisamos disso. Aqui, vereador João Leite, nós precisamos de união nessa casa, para fazer o melhor para o povo. Aqui é a casa para discutir leis, não picuinhas, né? Política vamos fazer lá na rua, lá. Então, vereador Stanislau, desde já eu só peguei essa palavra porque eu me senti quando o vereador disse que eu dei jeitinho. E aqui não tem negócio de jeitinho não, vereador. Sou presidente dessa casa e eu exijo respeito. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Vereador, só uma palavrinha. Já acabei. Acabou? Vereadora Sônia Maria Taralo Cruz. Passo a palavra. Não havendo mais nenhum parlamentar para fazer uso da tribuna, suspendo a sessão por 10 minutos. Gostaria de convidar os homenageados para fazer a foto. E se o vereador também de Cabreúva estiver presente, por gentileza, pode vir aqui. Pode, vereador.